coordenador de campanha dele. Ah. É. Já os já dois você estão fala. tretando. Já já você fala que o Juliano Zimmer vem falando aí do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, adverte que censura é arma covarde para ameaçar o livre debate. É isso mesmo, Juliano Zimmer? Vamos lá, bom dia, Juliano. Juliano Zimmer. Política. Bom dia, Arivaldir, bom dia, Márcio, Viviane, bom dia, Rodrigo, Zelinho e a você que acompanha o programa Na Boca do Povo. Bom, gente, é o seguinte, veio a público ontem, muito importante a declaração do vice-presidente do Brasil, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão. O Rodrigo está colocando a imagem aí no Twitter, nas redes sociais do general Hamilton Mourão, onde ele dá um recado para a população e para as autoridades do judiciário brasileiro. Ele fez 2 postagens nas redes sociais, elogiou os patriotas do país pelas manifestações, criticou a censura. Ele disse que o país vive tempos decisivos, afirmou no Twitter: os patriotas resistem com coragem face ao ódio que se faz com que a censura seja usada como arma covarde para buscar ameaçar o livre debate e os questionamentos democráticos. Ele falou também dos poderes que estão em tensão no Brasil, aqueles que tensionam a população, o poder invocado à ordem, mas quando estavam na oposição discursavam, segundo ele, sobre a liberdade. Muito importante porque ali ele está falando não só como o vice-presidente da República e senador eleito, enfim, como um político, mas como um general das Forças Armadas brasileiras. As pessoas estão aguardando com ansiedade o relatório que vai sair, deve ser divulgado hoje pelas Forças Armadas com relação ao resultado das urnas. As manifestações continuam por todo o Brasil, têm aumentado, os manifestantes têm ganhado apoio da classe indígena no interior do Mato Grosso, caminhoneiros estão lá no Mato Grosso trancando ainda as rodovias, mas a manifestação até então pacífica, lógico que sempre tem uma outra briga, discussão, mas isso é normal. O negócio é o seguinte, então, como eu disse, é um depoimento importante que fala da censura que o Brasil vive hoje, fala da proibição do direito à livre expressão, o direito de falar como um cidadão. Isso deve ser levado a sério. São 2 senadores, além do Mourão, tem 2 senadores que defendem isso, 2 senadores eleitos que apresentam defesa forte da liberdade de expressão, além do general Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, tem o Jorge Seife, que foi ministro do Bolsonaro, eleito lá em Santa Catarina como senador. Traz um pouco de esperança, porque essa discussão é a base da democracia brasileira. Só para se ter como exemplo, aqui nos Estados Unidos, os americanos criaram uma carta constitucional. Essa carta está anexada à Constituição americana. Na primeira emenda dessa carta, diz que o governo não pode criar nenhuma lei restringindo a liberdade de expressão. O direito à liberdade de expressão não vem do Alexandre de Moraes, ou do Xandaquistão, como ele criou o Brasil, e não da Constituinte de 1988. É um direito natural que vem do ser humano, dado por Deus, inclusive. Isso é falado, inclusive, na Bíblia sobre a liberdade. Na Declaração da Independência foi dito que os nossos direitos são intransferíveis. Isso lá em 1500 para cá. Não se pode tomar esses direitos da população. Com o direito à liberdade de expressão, nós podemos defender os outros direitos que cabe a nós defendermos. Em 1937 aconteceu uma cena parecida com agora. Getúlio Vargas instaurou no Brasil um novo regime de governo chamado de Estado Novo, caracterizado pela centralização do poder, pelo nacionalismo, anticomunismo, como vem acontecendo agora, e pelo autoritarismo. Só que o Estado Novo durou até 1945, Getúlio Vargas foi deposto pelas Forças Armadas, então isso pode acontecer. Na época, o ambiente político era bastante delicado, a gente lembra muito bem disso.
havia como a comoção popular por causa do chamado Plano Cohen. Plano Cohen é um suposto plano comunista para a tomada do poder no Brasil. É o que está acontecendo hoje. Uma instabilidade política causada pela intentona comunista e o medo das novas revoluções comunistas fez com que Getúlio Vargas não deixasse o presidente que tinha sido eleito assumir. Ele quis continuar no cargo, criou inclusive uma nova Constituição na época, fechou o Congresso Nacional, né, e quis combater os comunistas. É assim e pronto, ninguém pode violar o direito da nação brasileira. E o general fez muito bem em vir a público e falar sobre isso, porque nós estamos sim vivendo uma censura. Jornalistas estão tendo que pedir asilo político em outros países. As pessoas estão proibidas de se manifestar. Então, estamos vivendo um estado crítico na nação brasileira, parecido com o que aconteceu quando Getúlio Vargas continuou no poder em 1937. Então vamos ver hoje esse relatório das Forças Armadas, o que vai dizer, e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, viu, Arivaldir? Tá certo, Juliano, estava escutando a tua matéria aqui, me chamou a atenção aí, o general Hamilton Mourão, eleito no Rio Grande do Sul, a senador da República com mais de 2 milhões de votos, hein? É mole o que é mais, o cara foi campeão de voto. E eu acho que o Senado vai estar bem servido, viu? O Hamilton Mourão do Rio Grande do Sul, também aqui pelo Sérgio Moro do Paraná e também pelo Magno Malta do Espírito Santo. São 3 aí senadores que eu conheço, né? E lembrando a todos os nossos eleitores do Brasil inteiro que o mandato de senador não é 4 anos, é 8 anos, né? Então, se nas próximas eleições, né, daqui 4 anos, nós elegermos aí novos senadores, por exemplo, o Paraná são 3 senadores, elegeu o Sérgio Moro, na próxima eleição vai eleger 2. Eu espero que realmente, como inovou aqui no Paraná, derrubando aí o Álvaro Dias, colocando o Sérgio Moro, eu espero que o Paraná eleja 2 novos senadores. Aí sim eu acredito que o nosso Senado brasileiro, que são 81 senadores, vai passar a limpo sim. E já é um grande avanço, né? Acredito que também houve bastante novos deputados federais, uma das maiores bancadas, né? Do lado do Bolsonaro foram mais de 100. Então já é um avanço muito grande na nossa política do Brasil, viu, Juliano Zimmer? Então, exato. Agora, outra coisa, eu fiz esse comentário, mas o objetivo era outro, né? Será que o Bolsonaro não deu um tiro no pé trocando de vice-presidente? Será que se continuasse aí o general Hamilton, será que ele não tinha revertido o quadro, ter ganhado? Agora, por outro lado, nós estamos aguardando também hoje que vai ser entregue aí o resultado das pesquisas, das investigações, das possíveis urnas manipuladas ou fraudadas, ou sei lá como queira, vai ser entregue hoje pelo Exército Brasileiro ao TSE, ao Alexandre de Moraes, hein, Juliano Zimmer? Então, esse relatório, Ari, que vai ser entregue hoje é um relatório que foi analisado voto a voto pelas Forças Armadas, desde a contagem dos votos lá atrás do primeiro turno, e são dados técnicos, né, que os especialistas entendem, mas muitas vezes a população não vai compreender muito bem. Mas existe outro relatório que está pronto, e esse está nas mãos das empresas de auditoria eleitoral contratadas pelo governo, que essas sim vão cair como uma bomba, porque lá tem de outras eleições, comparações de resultado de eleições passadas, e vai ser muito mais explicado, bem explicado e detalhado para a população. Então, através do relatório que vai ser pelas empresas americanas, inclusive, empresas do exterior de auditoria eleitoral, essas sim podem comprometer as eleições, o resultado das eleições. Por quê? Diante dessas outras aí, apurações, auditorias,
o PL pode pedir a impugnação dessa eleição agora, e pode ser, de repente, ser feita até uma nova eleição. Existe essa possibilidade. Então, a das Forças Armadas, juntando com a auditoria feita pelas empresas, vai ser aí uma surpresa muito grande para os brasileiros, surpresa no sentido de que pode haver muito mais erros do que a gente imaginava. Então, existe sim a possibilidade de mudar o jogo. Agora, caso o Lula assuma, ele já está nascendo com um governo fracassado. Por quê? Ele vai ter que lidar com um Congresso que é mais de 60% de direita. No Congresso Nacional, na Câmara, são 360 deputados do lado do Bolsonaro. No Senado, 13 senadores dos 81. E fora isso, ele vai ter que saber lidar com a política externa. Ele vai ter que ter um bom relacionamento com a população, o que é muito difícil diante do que nós estamos vendo agora nas ruas. Então, se ele assumir, vai ser um governo fracassado. Cenário muito diferente do que ele pegou quando ele assumiu em 2003, viu, Arivaldir? Então, só repetindo hoje, então, a inteligência, a fiscalização das urnas e dessas eleições vai ser entregue hoje, então, do Exército para o TSE, dando algumas indicações aí, então, sobre essas eleições, sobre voto a voto do presidente Bolsonaro e a possível aí, resultado então, das eleições dos dois candidatos no segundo turno, Juliana.